A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, aquele que tem um cetro à mão, porque o Senhor está lá, Ele vê, Ele contempla toda a terra, para que nós, eu e você, não se esqueçamos disto. O Senhor contempla toda a terra, Ele vê tudo. Ele não precisa nem estar ouvindo, Ele vê. Então eu e você vamos ficar na posição, já orando em nome de Jesus, para o 8º dia e 8º capítulo da campanha. 8º dia e o número 8 da campanha Esther. Eu não sei se você está chegando aqui pela primeira vez, eu não sei se você já acompanhou do meio, ou não sei se você está aí coladinho desde o primeiro dia na abertura, porque Deus tem conversado, tem dado estratégia, tem falado, tem declarado, tem derrubado maldição. Deus tem trabalhado. Enquanto você trabalha para o Senhor, Ele está trabalhando para você. Esse trabalho significa que é trabalho de obrigação, esse trabalho significa que é poder espiritual do Senhor, você exercendo a vontade dele aqui na terra, porque o que liga aqui liga no céu. Ô irmão, faz um coração para Jesus Cristo. Irmã, sei que você está aí, faz um coração para o Senhor. Ato profético, ato que você crê. Jesus já esteve aqui, Ele andou no meio do seu povo, eu e você, e Jesus falou deste dia, do dia daquele que não vai me ver, que não vai me ouvir, mas vai ser o meu povo dando, aleluia, testemunho de mim. Ele falou de mim, de você, irmãos, lá há 2 milênios. Então toma posse, compartilha essa mensagem, porque Jesus colocou em mim e você o crédito de ser evangelista da palavra dele, de crendo nele. Ele disse, ai daquele, vocês estão aqui, está tendo a oportunidade de me ver e me ouvir, mas haverá um povo que não vai me ver e não ouvir, e vai falar e crendo de mim, os reinos do céu esperando, meu irmão. Eita glória, amém, minha irmã, glória a Deus, porque Deus é bom. 8º dia, a chapa esquenta, porque Deus tem dado direção para o seu milagre, e Ele purinho vai te entregar. Amém? Graças a Deus. Vamos aí para as espadas. Estou com as minhas aqui. Quando eu olho para frente, irmãos, para quem chegar aqui pela primeira vez, eu estou olhando para que está digital. Amém? Glória a Deus, que é para ganhar apoios, que é tudo direcionamento do Espírito Santo. Glória a Deus. Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto. Já passamos por algumas provas de fogo, já vimos o inimigo humilhado, já vimos diante do rei apresentando sua petição. Oi, tudo aqui em direção, você colocando diante do rei Jesus a tua causa para cada capítulo do livro Esther, onde Deus, o autor tão inteligentemente, fez todos os cortes de cada capítulo, sem mencionar o nome de Deus, mas o mover de Deus do primeiro ao final para com sua vida está escrito aqui, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos para o capítulo 8, pega as espadas e vamos orar. Poderoso Deus, eterno Pai, Tu és tremendo, é o único, aleluias, é imbatível, invencível, tremendo e invisível, e anda sobre o mar e nos dará a mão. Eu te agradeço, Senhor. Seja tudo Ti, nada de mim, tudo para a honra e a Tua glória, do Teu nome, e Teu filho seja alcançado com a petição me apresentada diante do Teu cetro, porque eu, Senhor, sou pequena, mas o Senhor que é o Rei. Já de antemão, Senhor, já lhe peço perdão de todos os meus pecados. Senhor, glorifica o Teu nome na cada vida que vai aqui participando, cada ouvinte deste canal, participando desta campanha. Vem, Senhor, com o Teu poder para que eu possa alcançar, e todos vão saber que foi o Senhor que fez. Amém? Graças a Deus. Glória a Jesus. É uma maneira diferente. Deus hoje direcionou bem diferente. Cada dia ele é um verdadeiro, unânime líder. Enquanto todos se acabam querendo ser coach, a liderança está em Jesus. Ele é um líder nato, santo dos santos. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos pegar as espadas para a glória do nome de Jesus. Capítulo 8. Vamos partir do primeiro? Amém?
que diz assim, ó. Naquele mesmo dia, o rei deu à rainha Ester todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Ester lhe dissera que ele era seu parente. E o rei retirou seu anel selo que havia tomado de Amã e a deu a Mardoqueu. E Ester o nomeou administrador dos bens de Amã. Mas Ester tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o Agagita, contra os judeus. E então o rei estendeu o cetro de ouro para Ester, e ela se levantou diante dele e disse: se for do teu agrado, rei, se eu posso contar com teu favor, e se lhe considerar justo o que se escreva uma ordem revogando as cartas de Amã, o filho do Agagita Hamadata. Escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império, pois como suportarei ver a desgraças que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? 7 versículo. E o rei Xerxes respondeu à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Ester, porque ele atentou contra os judeus. E escreva agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhe parecer. E selem-no com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o selo do anel pode ser revogado. E isso aconteceu no 23º dia do 3º mês do mês Sivan. Eu vou parar aqui, porque tem uma coisa importante para falar. E é tremendo. Cada trecho aqui Deus foi revelando. E foi impactante. O decreto do rei a favor dos judeus. Um decreto instituído, ele não é desfeito. Pode fazer um outro decreto. A gente lembra muito bem das nossas leis atuais. Que tem uma lei, aí vem uma emenda que possa complementar. Essa emenda pode, sim, de alguma forma, anular o que está falado antes. É uma emenda. Aqui um decreto, eu me lembro do edito de Daniel. Naquele momento, outra perspectiva, Deus poderoso e não impediu o edito. E Daniel na confiança, para Surabacandarai, como é o fator desta história. Na confiança de seguir, na fidelidade de que Deus ia agir. Ele continuou orando 3 vezes ao dia. Oi, Deus está conversando aqui e aqui. Você está entendendo? Você pega seu manto. Aleluias. E ele foi à cova. Mas ele saiu de lá vivo. Para a glória de Deus. Amém? Vamos voltar para o texto. Aqui o decreto do rei foi e colocou na mão de Ester. Lembra que ele disse: pode pedir metade do meu reino? E aqui Ester já estava com o poder sobre suas mãos de decisões, imagine. E aqui muitos desavisados dizendo que na Bíblia a figura feminina, ela não tem valor de voz. Precisa inclinar os olhos, as vistas, para dizer isso, meu irmão, sobre as escrituras. Aqui falou o texto que Ester nomeou administrador dos bens. Aqui ficou claro que Mardoqueu, ele recebeu, aleluias, como está dito, os bens de Amã foi parar na mão da rainha. Imagine, de posse dos bens todo de Amã, que provavelmente ele foi o quê? Lembra? Foi elevado, lá no capítulo 2, elevado o maior grau de posto. Olha que as inversões. Mas cá no final, ele foi destruído com seu próprio veneno. Aqui diz que a presença do rei, pois Ester lhe dissera que ela era parente. Ela começou
Depois que houve todo, Deus está te falando com você. Depois que fez todo a estratégia, ela colocou a verdade que tinha ocultado, que quando entrou no concurso para ser rainha, conforme orientado pelo seu tio, que tinha uma paisagem ali de pai. Oi, Deus está falando, você não é o pai, mas você está em um local para ser pai. Você está sendo agora colocado como uma chance de ser pai. Para que possa esquecer o que já passou e colocar em prática o ato paterno. E aqui, Madorcai, o seu tio, foi o pai de Radassa, na qual o nome Esther. E esta moça obedecia àquele que estava na figura de pai. Eu não sei porque Deus trouxe essa palavra aqui, a figura paterna, mas se tem é porque Deus tem endereço, tem logradouro para chegar. Então, é uma preciosidade. E pai é amoroso. E pai, às vezes, fica recuando na palavra. Mas ele também é duro. Ele coloca aqui em posições como Mardoquai fez. Ele disse, oi, não pense você que você chegou aí, pode ser, vai sair impune com todos os seus morrerem. Por isso que ela diz aqui. Você também é judia? Eita, então significa que pai também fala a palavra dura. Mas ele também é molinho, para fazer algo bem para agradar os seus filhos. E então foi nesse momento que foi bem peculiar trazer essa palavra. Porque Madorcai ali confrontou. Deus está dizendo, eu confronto. Para que você se balance. Para que você haja. Eu já dei sinal que eu sou contigo. O meu cetro foi estendido, significa que sua presença foi favorável aos meus olhos. E agora pega aí. Mas Esther tornou a implorar o rei, versículo 3. E chorando a seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã. Aqui está toda a chave deste propósito. Apareceu as situações com o inimigo, você foi surpreendida, você colocado no lugar, na situação que você não queria estar, aleluia, você fez então um acordo com o Senhor, disse assim, Senhor, eu quero me apresentar a Ti, então você colocou, você se despiu, você colocou em jejum, mas aqui, no final, no 8º capítulo, chegando ao fim do livro de Esther, veio culminar o que começa a campanha. E o rei dos reis apontou o cetro e estendeu para você. Eu também estou falando para mim. E aqui, já tinha um decreto firmado. Oi, quando você veio para essa campanha, já tem uma situação na sua vida decretada como ponto final. Essa situação que pode ser uma doença, uma enfermidade, a maldição perdurando aí na sua casa, oi, na sua família, que está em todo lugar. Maldições hereditárias está presente em qualquer uma das famílias, em qualquer um dos seres indivíduos, porque isso está acontecendo, porque isso foi falado lá no passado. Mas nós podemos deliberar a palavra que possa ser cancelada e com isso a sua mudança de vida. E aqui o que culmina o título, que faz com que você tenha a sua vitória. Não bastou só se apresentar ao rei. Você está diante de Jesus e diz, eu me alegro que você se apresentar a mim. Esther já tinha conseguido parte do que queria. Mas já tinha um decreto ali feito que não podia ser destituído, revogado. Então Esther se humilhou aos pés do rei. Ela se debruçou em seus pés. Isso é a chave dessa campanha. O Senhor se alegrou da fidelidade que você confiou por fé, fez o seu jejum, apresentou suas causas, que é petição e desejo de coração. Mas Ele quer saber que você também se humilha para quem deve se humilhar. O último momento, diante de você, duas situações, duas em uma. Jesus só quer que você se mostre para Ele. Que você se humilhe a Ele. Você rasgue-se diante dEle sem ocultar nada. Porque aí eu vou me lembrar, na passagem de João 8, que é de 1 a 11,
daquela mulher adúltera. Não tinha como esconder nada mais. E aquela mulher estava com condição de humilhada na frente do rei. O rei ali, o Messias, vivo na terra. E ele disse: não peques mais. Ele disse: ninguém te matou, nem te apredejou, porque todos têm. Então vá. Ele disse: está perdoada? Vá, filha, não faça mais. E quando um crente se apresenta a Jesus para se converter, os seus pecados, o Senhor Jesus leva para o mar do esquecimento, o grande intercessor de nossas almas, de nossa vida, que o madeiro escorreu de sangue. Aí depois eu me lembro de um outro, de humilhação. Tudo no tempo de Jesus, para fazer sentido dessa campanha. É Jesus que é na sua história. É Cristo Jesus que vê tuas humilhações. É Cristo Jesus vê suas batalhas de homem e mulher frágeis. Por que frágil? Porque tem limitação humana. Não pode realizar com o seu braço. Então eu me lembro da confiança e de saber, da fidelidade de entender, olha, que confio que há um rei soberano. E Jesus passava com seus discípulos. E um cego em Jericó, o Bartimeu, ele de longe, entendendo a condição dele de humilhado, diz: filho de Davi, tende compaixão de mim. Aqui está a história. Não é a nossa altivez, nosso desejo: ah, meu Senhor, estou precisando disso, ah, meu Senhor, olha como eu sofro. Não, baixa a crista, baixa o ego, baixa a teimosia de querer fazer do seu jeito, de murmuração, de zangação. Aqui no Nordeste é zanga, irmão. De estar toda sisuda para fazer do seu jeito. Eu me aborreço, eu não quero saber, eu não estou afim. Não. Se humilha a teus pés, pois santo és, e vem meu louvor, Senhor, receber. Para te adorar, Senhor. Oh, aleluia. Digna de todo louvor, quero me prostrar, vou me ajoelhar aos teus pés, Senhor, um vaso de alabastro eu quero te oferecer. Então ofereça o que você não tem a Ele. É a humilhação nos pés do rei. E Esther fez isso para com o seu rei, que estava ali, que é a campanha direcionada ao rei do Senhor. É humilhação. É entender o seu tamanho. Seu braço não vai alcançar. Então, estava diante do decreto já feito. Então, faz assim, ó. Faz um novo decreto. Ó a emenda. Então, no dia que foi para a forca, que era o dia do Purim, o 13º dia de Adar, lá no versículo 2, lembra? Nesse dia, o Amã preparou que neste dia fosse destruído, que era o dia da alegria dos judeus. Aqui diz, então, que a palavra do Senhor, a gente vai ver isso lá na frente, no próximo capítulo, sobre o Purim do Adar, o que se fez, o que era decreto para a morte, virou decreto para a vida e celebração. Mas veja, tem uma coisa que eu deixei aqui para falar com vocês. Mardoqueu, os judeus e os seus satrapas governantes daquela província, diz aqui no versículo 9, e nobres de 127 províncias, lembra? Deus responde nos números, 127 províncias, que se estendia da Índia à Etiópia. Deus está dizendo, não importa o tamanho desta guerra, o tamanho do território, Jesus, ele sim pode revogar decretos de fim para a sua história. Esta palavra não é o final para Jesus. Para o homem pode ser o diagnóstico, mas para Jesus não é. A palavra que você vê, aleluias, e que vê toda a sua família, parentela perecendo das mesmas situações, não é a palavra final. Jesus revoga decreto. Mas teve o ponto culminante que ele revoga decreto, mesmo com todas as condições favoráveis a você. Foi no versículo 3, que se implorando nos pés do rei. Eu quis exatamente parar nesse texto, porque descorre o capítulo 8,
até a honra de Madorqueu. Deus está dizendo no meio de tudo isso, que você se expõe sua nudez inteira para o Senhor, sem esconde. Você vai viver, além dos 2 pedidos, você vai viver, lembra nos capítulos anteriores, a honra pública. Você vai viver o novo de Deus. Todos vão ver nada de outrora, nada antes da sua vida, que aí não diz de você. Porque aqui diz que a fidelidade, um povo que confiou ali entre Mardocai e Esther. Mesmo em um cenário, isso aí eu vou deixar para o próximo capítulo, aleluias. O Senhor trouxe benesses e surpresas para este que creu e confiou dentro dessa campanha, diante da perspectiva da sua história, que eu não sei, mas Jesus sabe. E de sempre Deus libera aqui uma revelação para alguém, porque quem tem o poder é o Senhor. Se lembre sempre disso, de que Deus te chamou. Você não é cheio de poderio. Para você, homem e mulher, que serve já a palavra de Deus, serve o Senhor Jesus. O poderio vem do Senhor, que fez o céu e a terra e tudo que há nela. Porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, poderoso, imbatível, tremendo em cima do mar. Oi, é tempo próximo. Você já está próxima. Aleluias. Agora o Senhor Jesus apontando o cetro diante de você, humilhada, dizer: eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor para te adorar, Senhor. Que é todo digno, todo louvor, toda adoração é para Ele, é Jesus, o Rei dos Reis, amém? Graças a Deus. O capítulo 8, irmãos, houve praticamente a inversão dos fatos, e você verá no próximo dia de campanha que está finalizando, para a glória do nome de Jesus. Graças a Deus, amém?